capítulo 1, versículo 32. O título, eu vou dar o título dessa ministração, depois eu vou falar de Israel com vocês. O título dessa ministração é Ser cheio do Espírito Santo. Qual o propósito? O título é esse. Ser cheio do Espírito Santo. Qual o propósito? Como um subtítulo, tá bom? Deixa eu lembrar vocês da caravana de Israel que vai acontecer em janeiro, irmãos. Vai ser dias de unção, dias de muito poder, dias de que Deus vai ministrar. São 9 dias que Deus vai... É um encontro com Deus de 9 dias, andando na Bíblia, né? E Israel andar na Bíblia. Então, você que está interessado em estar conosco nessa caravana dia 28 de janeiro, para ir a Israel tem que ter fé. Para ir a Nova York você tem que ter dinheiro. Para ir a Roma você só tem que ter boca, tá? Mas para ir a Israel você só tem que ter fé, tá bom? E aí você me procura, vai ser um prazer estar com vocês lá. Vamos passar por Paris, você vai poder tomar até um sorvete lá na Torre Eiffel. Olha só que maravilhoso. Eu nem sei falar o nome da torre direito. Eu chamo, às vezes eu chamo o nome do biscoito, o Eiffel. Glória a Deus. Quem achou? João capítulo 1. Diga amém. Quem não achou, diga escola de líder. Glória a Deus. E João testemunhou dizendo: eu vi o Espírito descendo do céu como uma pomba e permaneceu sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, entretanto, que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Diga, Espírito Santo. Diga, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Por que Deus, ele usa o Espírito Santo desceu na forma corpórea de uma pomba? O Espírito Santo, ele é um formato de uma pomba? Claro que não. Um pombo é um animal que foi criado por Deus. Por que Deus... Segunda questão. Por que Jesus teve que se batizar? Primeiramente, quando você termina de ler o texto, vai dizer: para que se cumpra toda a justiça. João chegou até Jesus e Jesus, ele ficou perplexo, porque ele sabia quem Jesus era. E ele diz para Jesus: eu não sou digno disso, não sou digno nem de amarrar os seus sandálias, nem de carregar as suas sandálias. Você vem até mim para eu te batizar, eu que sou digno, eu que deveria ser batizado por ti. Jesus disse: deixe estar por enquanto, para que se cumpra toda a justiça. Jesus, ele não precisava de ser batizado porque ele não tinha pecado nenhum. Mas ele disse: eu vou me batizar para que se cumpra a justiça. Qual a justiça? Eu sou o padrão da humanidade. O padrão de perfeição, Jesus está querendo dizer. E se eu, que desci do céu, me esvaziei de toda a minha glória, sou filho de Deus, estou me batizando, qual é o homem que vai poder olhar e dizer: eu não preciso me batizar, eu nunca fiz nada de errado? Então Jesus disse: eu estou fazendo isso para que se cumpra toda a justiça. Agora, Jesus passou 30 anos no anonimato. 30 anos. Você vai ver contando a história de Jesus no Evangelho de Lucas, porque Lucas era um historiador, e aí vai falar dele quando ele tinha 12 anos de idade, no templo. Pronto, na adolescência. E só mencionam Jesus, os evangelistas, quando Jesus nasce, o nascimento e a adolescência de Jesus. Ninguém fala nada. Jesus passou 30 anos no anonimato. Depois, ele só começou a fazer milagre, realizar milagres depois do batismo. Agora, olha só que tremendo. Por que Jesus só fez o primeiro milagre depois do batismo? Porque ele não tinha potencial ainda para fazer. Ele quis dizer o seguinte: olha, se eu que sou filho de Deus, só vou passar a fazer milagre depois que o Espírito Santo vier sobre mim, imagine vocês que são homens, o que vocês vão querer fazer nessa terra sem o Espírito Santo?
O crente sem o Espírito Santo não é nada, nem ninguém. É isso que Jesus está querendo mostrar. O crente sem a unção não é nada. O que guia o crente é a unção. O crente, o que dá nome para o cristão é a unção. A tua nomenclatura está na tua unção. Você está entendendo? Jesus, quando ele chega no Jordão, o Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea de uma pomba. Primeiramente, logo depois que ele foi ungido. Por que, apóstolo, você está falando isso? Porque o nome dele é Jesus Cristo. O nome dele é Jesus Cristo? Esse é o nome dele? Não. O nome dele é Jesus. Jesus de Nazaré? Também não. Nazaré era a cidade que ele cresceu. Jesus de Belém? Não. Belém é o lugar que ele nasceu. Jesus, filho de José? Também não é sobrenome. Jesus Cristo? Cristo é ungido em grego. A palavra Cristo significa ungido. O Messias. O ungido. Jesus, o ungido. Machia em hebraico. Yeshua HaMashia. O que é Yeshua HaMashia? Jesus, o Messias. O ungido. Você vai ver que em várias passagens bíblicas do Antigo Testamento mencionam Jesus como o ungido de Deus. Não fala o nome dele abertamente, mas menciona ele como o ungido de Deus. Ou ele é mencionado como o meu servo sofredor. Você vai ver também, quando você lê no Antigo Testamento mencionando sobre ele, quando eu enviar o meu servo sofredor, Deus relacionando o filho dele como servo sofredor, porque ele se esvaziou da sua glória e veio como um homem. Olha que tremendo. Agora imagina nós que somos servos de Cristo. Quando perseguiram Jesus, quando maldizeram Jesus, Jesus disse assim: olhe, observe bem. O servo não pode ser maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim e fizeram todas essas coisas a mim, também farão a vocês. Porque se não fizerem a vocês, significa que vocês são maiores do que eu. Mas como nós não somos maior do que Jesus, então por isso que o crente, ele é perseguido. Porque fizeram isso com o nosso mestre. Agora, o crente que não é perseguido é o crente que não tem unção. Jesus passou a ser perseguido enquanto ele era o filho de José. Enquanto Jesus era o filho de José com a Dona Maria, ou seja, o filho da Dona Maria com o seu Zé Carpinteiro, ele vivia uma vida tranquila. Mas quando ele chegou ali no Jordão, primeira coisa que aconteceu quando João disse: eu vi o céu se abrindo e o Espírito de Deus descendo na forma de uma pomba e pousando sobre ele e permanecendo sobre ele. Você vai ler na mesma passagem bíblica. Diga, na mesma. E o Espírito Santo o conduziu para o deserto para ser tentado por diabo 40 dias e 40 noites. "40 dias e 40 noites tentado." Ele saiu do batismo e a Bíblia não diz que o diabo veio tentar. A Bíblia diz que o Espírito Santo para ser tentado por Satanás. Segundo, foi tentar Jesus, ele não tentou por tentar, ele não mostrou uma situação, ele usou a Bíblia, ele disse: não está escrito que isso é isso? Então faz. Não está escrito? Lança-te daqui, dará ordem aos seus anjos a seu respeito. E Jesus usava a Bíblia também, mas também está escrito: só o Senhor teu Deus prestará culto, porque também está escrito que nem só de pão vive o homem. O diabo usava a Bíblia para tentar, e Jesus usava a Bíblia para se defender. O que defende a vida do crente é a palavra. Diga, a palavra. O crente que tem unção, ele vai ser perseguido, mas se ele guarda a palavra, ele vai ser protegido. A fé, a palavra, não se defende humanamente. Não se defende dos ataques do diabo batendo boca. Não se defende discutindo. Não se defende quando alguém te dá uma fechada no trânsito, ou alguém no trabalho está te perseguindo, ou alguma situação está acontecendo e você se sente pressionado. Ah, eu perdi as estribeiras porque eu sou crente, mas eu sou homem também. Você tem o direito até de ser homem, mas você não tem direito de usar o nome de crente e agir como se não fosse. Eu até te entendo. Até te entendo você ser gente. Eu não te entendo você ser crente e agir como se não fosse.
Porque você pediu unção, Senhor, vem sobre mim. Eu quero, Senhor, derrama a tua unção. E aí quando a unção vem sobre a sua cabeça, o diabo vem, as perseguições vêm. E aí o crente quer unção, mas não quer ler a Bíblia. Não quer guardar a palavra. Davi disse, Senhor, eu guardei a minha palavra, a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então não adianta você somente quer unção, quero unção, quer muita unção, eu quero muita, mas não lê a Bíblia nunca. Não guarda a palavra no coração, não vive a palavra. Porque o que legitima a unção é o seu estilo de vida. O que legitima a unção, o quanto você é crente, é o seu testemunho. Deus te dá uma unção para você ganhar a tua família. O testemunho legitima a unção na sua vida e você liberta a sua família. Pela unção e pelo testemunho e pela palavra que foi guardada no seu coração. Mas quando você pede unção, Deus derrama na sua vida, tu não tem testemunho e nem guarda a palavra, você vira, sabe o quê? Um troféu maligno. O diabo te levanta como um troféu. Porque a maioria das pessoas que não querem ser cristãos, eles usam como argumento o seguinte: eu ser cristão como Beltrano? Nada é desculpa. E aí nós sempre usamos um argumento. Nós cristãos temos os nossos chavões, né? O nosso argumento é, não olha para mim não, olha para Jesus. Mas como que as pessoas não vão olhar para você? O teu nome é Pequeno Cristo. A palavra cristão significa Pequeno Cristo. E aí você vai falar, olha para Jesus, o ímpio, ele não é espiritual. O ímpio, ele não é espiritual. O apóstolo Paulo disse que o homem carnal, o homem natural, ele não entende as coisas do Espírito. Por que ele não entende? Porque ele não percebe. Porque ele não é espiritualizado. Só entende as coisas espirituais quem se espiritualiza. Ele vive uma vida natural, ele não entende. Tudo para ele é uma coincidência ou é uma obra do acaso. Então não adianta. Se eu falo que eu sou cristão, eu vou provar que Jesus é verdadeiro, que Jesus existe, que Jesus ressuscitou, que Jesus salva, que Jesus liberta através da minha vida. Se eu mandar ele olhar para Cristo, ele vai falar, eu vou ser mais doido que você, porque pelo menos você é crente. Agora, como é que eu vou procurar Cristo se eu não sou cristão? Eu não estou vendo ele. Apóstolo Paulo disse que a única Bíblia, ele deixa bem claro isso quando ele diz que nós somos uma carta aberta. A única Bíblia que as pessoas vão ler é a nossa vida. A nossa vida é uma Bíblia. As pessoas fazem uma leitura da nossa vida que desperta elas a querer se aprofundar no Evangelho. Tem alguma coisa de transformado na sua vida que incomoda essa pessoa a querer te buscar a Cristo. Nós somos os pregoeiros da verdade. A Bíblia diz que, eu vou falar de Noé. A Bíblia diz que Noé, ele era o pregoeiro. Por que a Bíblia não fala que ele é o pregador da verdade? Ele era o pregoeiro. Porque não tem uma passagem bíblica que diz que Noé abriu a boca e começou a pregar. Ele simplesmente começou a trabalhar na arca, envolver a sua casa, envolver a sua família, e com o seu posicionamento, com a sua atitude, o seu testemunho falou por ele. O nome disso é a palavra do testemunho. Eu vou repetir, a palavra do testemunho. É a leitura que as pessoas fazem na nossa vida e querem se aprofundar no Evangelho. Amém? Diga, irmão, siga. O bom de ser crente é testemunhar a nossa fé de forma positiva. Então vou dar uma salva de palmas para esse crente que dá bom testemunho do seu lado. Aí você vai me perguntar assim, mas apóstolo, por que o Espírito Santo, ele desceu sobre Jesus na forma corpórea de uma pomba? Primeiramente, imagine só, Deus usou a figura da pomba. Quem nunca se perguntou isso? Você sabia que o pombo é o único animal, a única ave, o único animal que ela não tem a vesícula bilar? Ele não tem o bílis, ele não tem fel por dentro. Olha para o teu irmão e fala, crente, cheio do Espírito Santo, não pode ter amargura por dentro. Porque as pessoas, elas querem ser cheias do Espírito Santo, mas com a cara amarga.
andam com cara iracunda, andam com uma cara insatisfeita. As pessoas andam com um semblante como se ser crente fosse um peso tão grande e que os verdadeiros felizes são as pessoas que estão no mundo, bebendo, fumando, se drogando, se prostituindo. E ela anda amarga, com a cara feia, e quanto mais cara feia o crente tiver, mais espiritual ele acha que ele é. Anda na rua assim, ó. Aleluia. Eu sou crente, ó. Não dá mão nem a esposa. Não, é um ogro. Conhece alguém assim? Não, graças a Deus, ninguém conhece. E se sente o super poderoso crente. Imagina um camarada. Eu não gosto de contar testemunho. Eu gosto de contar de coisas que Jesus fez na minha vida, não coisas de passado. Mas olha só. Quando eu era mais jovem, criado na igreja, dei aquela desviada, né? Filho de crente, não conhecia Jesus, só ia para a igreja. E aí um dia eu sentado na porta do botequim, todo botequim tem um murinho, não sei porquê, né? Que é murinho. E aí eu sentei naquele murinho, daquele botequim, veio um crente lá, gravata, terno, eu falei, se esse cara me entregar um papel daqueles que o pessoal entrega, eu vou para a igreja junto com ele, nunca mais eu saio da igreja. Eu estou falando sério, gente. Esse era o meu pensamento. O cara passou, direto. Aí veio um outro. Eu pensei, eu já virei o corpo pro lado de fora para poder ficar olhando o cara passar na rua assim de frente. Se esse cara me entregar um papelzinho, eu vou para a igreja com ele. Era um domingo à tarde, o cara foi, outro passou direto. Se esse camarada falar, boa tarde, eu vou para a igreja com ele. Eu vou entender que é Deus que eu quero que eu vá para a igreja. O cara passou direto, nem boa tarde não me deu. Eu falei, se esse cara olhar para mim, eu vou para a igreja com ele. Olha a minha alma como é que estava desejando Deus, gente. O cara passou e não olhou para mim. Então, eu vou para a igreja e não levo um convidado. Você tá não quero ganhar alma, não quero pegar. Qual é o propósito de ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo para ir para o monte e ficar falando em língua? Tudo bem. Eu fui batizado do Espírito Santo também, eu falo em língua, eu entro no meu quarto, eu falo em língua. Mas o apóstolo Paulo disse, olha, se eu ficar só falando em língua e não falar em português, vai edificar você, mas e as pessoas? Não vão te entender? Jesus disse, virá sobre você sobre vocês o Espírito Santo. E vocês serão minha testemunha em Jerusalém, em Samaria, não é isso? Em Judá, Samaria, em todos os confins da terra. Vocês serão minha testemunha. Testemunhar o que Deus tem na tua vida. O Espírito Santo nos potencializa para isso. Mas as pessoas, elas querem ser cheias do Espírito Santo, mas elas querem andar cheias de amargura dentro delas. Ao ponto de, parece que eu vou evangelizar aquela pessoa para quê? Para acabar com a vida dela? Porque se eu ganhar ela para Jesus, ela nunca mais vai beber. E eu estou com saudade de tomar uma. Mas não posso, porque agora eu conheci a verdade. Se ele aceitar Jesus, ele nunca mais vai poder ter uma amantezinha. Coitado dele. Vou evangelizar ele não. Vou acabar com a vida dele? Só pode, irmão. Porque se Jesus é tão bom para mim, se um relacionamento com Deus é tão maravilhoso, se Jesus é alguém tão especial para mim, se eu estou tão cheio do Espírito Santo ao ponto de disso transbordar em mim, eu preciso compartilhar com outras pessoas. Ninguém recebe um presente, ninguém recebe algo tão maravilhoso que consegue guardar para você. Meu irmão, por mais que tu não fale para ninguém, mas tu fica agoniado, o teu olho fica querendo pular para fora, e quando todo mundo vê o sorriso no seu rosto, e todo mundo fala assim, viu o passarinho verde, o outro fala, não sei o que lá, alegria, ninguém consegue. Quem está entendendo, irmão? Eu não entendo uma pessoa ter o ser, vamos dizer assim, mais maravilhoso do mundo, da eternidade, que é Deus dentro dele, e o cara andar de cara fechada, amarga. Meu irmão, ou você tem fé dentro de você, ou você tem o Espírito Santo. Você não pode ter os dois.
Você não pode ter os dois. Ninguém tem Deus e o diabo ao mesmo tempo. Eu não tenho essa teologia de agradar. Eu não tenho essa teologia de querer ficar passando a mão e ficar dizendo, não, meu irmão, ou você tem Deus ou tu tem o cão agindo na tua vida. Não tem esse negócio. O diabo, ele deixa você até ser 99% de Deus e 1% só dele. Porque esse 1% ele está te levando para o inferno do mesmo jeito. Jesus te pega lá no lodo. Ele coloca os teus pés sobre a rocha. Ele te limpa, ele te cura, ele te liberta, ele te faz, ele te resgata, ele acredita em você. Ele deu a vida do filho, ele se morreu na cruz por você. Mas ele quer você por completo. Ele não aceita 99% não. Então, tudo que o inimigo quer é isso. Quer que você busque unção, não é isso? Quer que seja cheio do Espírito Santo, mas à noite pode ver pornografia. Ele quer que você seja cheio do Espírito Santo, você busca, vai, busca, e o Espírito Santo derrama, pedir, dar-se-vos-á, e Deus vai te dar unção. Mas aí, quando você está reunido com os parentes, e todo mundo diz, tomar um vinhozinho não é pecado não. Tá fanático? Tá não sei o que, aquilo outro? Até Jesus tomou um vinhozinho, aí tu vai lá e toma. Carnalidade. Criando veículos. Lembra da Bíblia? O diabo usando a Bíblia para tentar Jesus? Porque está escrito. Não pode se embriagar, mas tomar um negocinho que tem. Sabe por que para mim não tem tudo a ver? Porque é uma pessoa, quando ela quer Jesus, ela quer e pronto. E se uma coisa tiver em dúvida, se 50% das pessoas acham que beber vinho é pecado e outras 50% acham que não é, eu prefiro não tomar e mergulhar em Deus e descobrir coisas novas no Senhor, do que ficar no limite do linear, do suficiente da fé cristã. Quantos querem mergulhar em Deus, digam amém. É muito melhor mergulhar no Senhor do que ficar vivendo no limite. No limite, não. Eu vou mergulhar em Deus. Eu vou caminhar, eu vou mergulhar. Amém? Essa é a vontade eterna de Deus para cada um de nós. Agora preste atenção. Deus é maravilhoso. Por que Deus é maravilhoso? Por que outra coisa, ele usou um pombo como um sinal do Espírito Santo? Porque o pombo sabe de onde veio. Olha para o teu irmão e fala, o pombo, ele sabe de onde veio. Lá em Campos, os mais antigos aqui devem lembrar disso. Até hoje lá tem. Aqui na Baixada também tinha. Mas isso é mais frequente em lugares de roça. Eles têm campeonato de soltar pombo. E eles levam os pombos para um lugar só, por exemplo. De Campos, eles levam lá para Vitória o pombo de carro. E eles vão dentro de uma gaiola fechada com pano preto. E chega lá num lugar, do mesmo lugar, eles soltam o pombo. E o pombo que volta para casa primeiro é o pombo que vence. É o pombo que é campeão. Você está entendendo? Quem está entendendo? Porque o pombo, ele volta sempre. Irmão, tu já reparou que todo pombo que nasce num telhado, tu não consegue mais tirar de lá? Ele vai voltar. Quem lembra daqueles filmes antigos que tinha o pombo correio? Aquilo foi verdade. Os reis se comunicavam assim. O que os reis faziam? O rei pegava, ele criava pombo no palácio dele, e ali no seu palácio ele criava um pombo. Ele tinha diversos pombos, todos os reis. E quando ele queria enviar um comunicado ou receber, se comunicar com um certo rei, o que ele fazia? Ele dava um pombo criado no palácio dele de presente para o outro rei. Quando aquele outro rei queria se comunicar com ele, ele botava um pedaço de papel, que é chamado de pombo correio, colocava amarrado no pé do pombo e soltava aquele pombo. O que o pombo fazia? Mesmo depois de 2 anos, mesmo depois de 3 anos, ele voltava para o palácio de onde ele saiu, onde ele foi criado. O pombo sempre volta. Olha para o teu irmão e fala, o pombo sempre volta. E aí o rei pegava, lia o bilhete e soltava um pombo daquele rei, do outro que enviou, que estava guardado com ele. E eles se correspondiam assim.
Era mais ou menos assim. Então, o que acontece? Deus está querendo dizer o seguinte: sabe quem é o mensageiro de Deus? Sabe quem é o mensageiro? Eu e você. A Bíblia diz que nós somos chamados para carregar a mensagem do Senhor. O problema é que quando o Senhor nos envia, Ele nos traz de volta. O Espírito Santo, ele foi enviado por Deus, mas ele vai recolher ao céu novamente. Ele sabe o endereço dele. Ele sabe que ele está aqui com um propósito. Ele está aqui na terra para cumprir um propósito. Deus, o Espírito Santo, ele veio aqui para cumprir um propósito. Ele vai voltar. Jesus veio na terra, voltou. O Espírito Santo veio, vai voltar. Só que a última vez agora que ele voltar, ele vai levar a igreja junto com ele. Amém? Quantos gostariam de ser mensageiros de reis? Deus nos chamou para ocupar lugares altos. Deus nos chamou para ocupar lugares grandiosos. Deus nos chamou para carregar e levar mensagens. Entenda, a maioria das mensagens, as mais importantes, as menos importantes, os reis selavam com cera e botavam um cavaleiro levar para o rei. Mas quando era algo muito, mas muito confidencial, muito, de modo que aquela carta não poderia de maneira nenhuma ser comprometida e ser adulterada. Mesmo se aquela pessoa, o mensageiro, quebrasse aquele código, quebrasse o selo para ler a carta, ele poderia sofrer uma pena de morte, mas mesmo assim, ele poderia espalhar a notícia da carta para algum lugar. Era algo extremamente confidencial. O rei não mandava por homem, o rei mandava pelos pombos. Significa que Deus, ele não faz nada à toa. Deus não colocou, o Espírito Santo desceu na forma corpórea de uma pomba, só para poder... Por que que foi? Por que que foi na forma corpórea de uma pomba? É para nos ensinar alguma coisa. Voltando a falar de Noé. Noé estava lá, trabalhando, beleza, envolveu sua família, salvou sua família, olha para o teu irmão e fala: toda obra de Deus tem um propósito. Salvar a humanidade e a nossa família. Agora olha que tremendo. Uma pessoa, quando ela não aceita o chamado, ela diz assim: eu trabalhar para Deus, eu não tenho tempo não. Eu já trabalho demais. Eu já faço isso, eu já faço aquilo. Eu tenho que cuidar da minha família. Eu tenho que fazer tantas coisas. Se Noé não tivesse aceitado o chamado de Deus, ele teria morrido junto com os outros homens. Foi o chamado dele que salvou sua casa. Toda vez que nós aceitamos o chamado de Deus, achamos que estamos trabalhando para Deus, mas na verdade nós estamos trabalhando para nossa casa e nossa família. Ele achou que estava construindo uma arca para agradar a Deus. Até que Deus falou: pega a sua família e sobe na arca. Depois de 1 ano e meio, 40 dias e 40 noites choveu sobre a terra. Também Deus abriu as fontes debaixo da terra. Não foi só a água do céu que caiu. Morreu toda a humanidade. Ou só restou a família de Noé. 1 ano e meio ainda tinha água do dilúvio. Não tinha baixado. Então Noé solta um pombo, solta uma ave, um corvo. E ele volta. Por que ele voltou? Não tinha onde pousar. Não tinha terra seca. E aí ele solta uma outra ave. O animal voltou. Ele entendeu. Olha só que tremendo. Se eu solto um animal que eu sei que não vai voltar, se ele não volta, é porque tem terra seca. Não é isso? Mas Noé não queria saber somente se tem terra seca ou não. Noé queria algo a mais. Olha que tremendo. Na terceira vez ele solta um pombo. Quando ele solta o pombo simplesmente não volta. Ele volta e traz no seu bico um galho de oliveira. Diga, um galho de oliveira. Sabe o que significa o galho de oliveira? A oliveira, apóstolo Paulo diz em Romanos 11, representa o povo de Deus. Vocês são a oliveira. Nós os judeus somos as oliveiras. E vocês são as oliveiras bravas. As oliveiras foram enxertadas. O que aquele pombo vem no bico? Uma oliveira. Agora olha só que tremendo, irmãos. Como é que uma oliveira resistiu 1 ano e meio debaixo d'água e ainda estava verde? O galho. Significa que nós, o povo de Deus,
fomos chamados para resistir o que os normais não resistem. Nós enfrentamos dificuldade, mas quando todo mundo pensa, como é que uma pessoa consegue ficar tanto tempo num problema como esse e ainda ter forças para reagir? 1 ano e meio depois, o galho de oliveira ainda estava verde e estava no bico do pombo. Agora olha que tremendo. O pombo voltou com o galho de oliveira no bico. É como se o Espírito Santo estivesse dizendo para a igreja, fica tranquila, no momento de dificuldade, o Espírito Santo vai e ele te resgata para o lugar seguro. Quem entendeu essa mensagem, dê uma salva de palmas para o Senhor. Essa é a diferença. Essa é a diferença. O Senhor, ele não é indiferente aos seus problemas. Ele te dá a unção. Ele te chama para salvar sua casa, para salvar sua família, para salvar os seus filhos, para salvar a comunidade. Ele te confia uma unção para tu ir pregar. O diabo fica perseguindo a tua unção, mas você tem a palavra. Você passa ileso. Um crente não tem que ter medo do diabo. Um crente não tem que ficar pensando, oh meu Deus, o diabo agora, quem tem ele? Crente é selado pelo poder de Deus, o diabo não pode tocar em você. O problema é quando você busca unção e vive como se fosse crente, mas não é. O inimigo atacou fulano, que é crente, botou ele na cama, destruiu, matou, fez arruaça. Enquanto eu adorava, o inimigo covardemente afetou dos meus. Que Deus é esse que enquanto eu adoro, o diabo mata meu filho? Me mostra isso na Bíblia. Me mostra essa incoerência teológica na Bíblia. Que enquanto eu estou adorando o Senhor, o diabo tem o poder de matar meu filho. A Bíblia diz que a minha família está debaixo do governo eterno de Deus. Se meu filho morrer, irmão, foi Deus que tirou a vida dele. Por quê? Para um propósito soberano. Não sou louco de questionar um propósito soberano. Mas não foi o diabo que matou meu filho. Então, existem coisas que são antibíblicas. E nós cantamos, me perdoa, não sei nem quem é que canta. Mas cantamos heresia. A música é até bonita. Faz até chorar. Mas é uma heresia. O diabo não tem o poder de tirar a vida de um filho de um crente, nem de um crente. Amém? Olha para o teu irmão e diga, glória a Deus por isso. A nossa vida está debaixo do governo soberano de um Deus que é poderoso. Ele disse lá em Isaías, quem pode arrebatar alguém da minha mão? Um filho meu. Quem pode arrebanhar um filho meu da minha mão? Quem? Porque agindo eu, quem impedirá? Ele disse, agindo eu, quem impedirá? Um versículo antes ele diz isso. Ninguém pode arrebanhar, ninguém, nenhuma ovelha minha das minhas mãos, ninguém. Deus é poderoso. O problema é que às vezes o inimigo toca na vida de alguns filhos de crente, sim. Sabe por quê? Porque você olha para ele e fala assim, tocou, o cara é crente, o cara frequenta a igreja, ele anda com roupa de crente, ele tem linguagem de crente, mas ele não é crente, porque só quem sonda do coração do homem é Deus. Tu não sabe o que ele faz na madrugada, tu não sabe as falhas que ele tem, tu não sabe os erros que ele comete. Às vezes até a família sabe. Então não adianta, irmão. Às vezes a pessoa é crente, mas não perdoa ninguém, anda com o coração preso, amargurado, quer ser cheio do Espírito Santo, mas tem um fel consumindo ele por dentro. Fica preso ainda por uma traição da esposa, quando ele tinha 19 anos de idade. Já estão casados há 30, ainda todo dia jogando na cara da esposa a traição. É uma, sabe? Nunca se recupera, nunca se regenera, nunca deixa Deus regenerar a sua vida, nunca deixa Deus trabalhar na sua vida, nunca, nem com perdão, sempre com a mesma perseguição, mesmo ciúme desenfreado, mesmas atitudes insanas, nunca progride, nunca. Então o que está em pauta não é se o inimigo toca num crente ou não. O que está em pauta é quem é crente ou não. É essa a questão. Quando um homem, uma mulher é crente, de verdade, apóstolo está julgando quem é, não é? Eu mencionei o nome de alguém aqui. Eu tenho que olhar para a trave dos meus olhos. Acabou.
É isso que Jesus disse para fazer. Mas como as minhas ovelhas, eu tenho que alertar vocês. Porque ser cheio do Espírito Santo é para cumprir um propósito. Quando Deus me coloca o Espírito Santo em mim, é para eu resgatar as ovelhas que estão, as oliveiras que estão debaixo da tribulação. É para eu resgatar aqueles que estão perdidos. Tem gente que está desviado há 1 ano e meio. Tem gente que está debaixo do lago do dilúvio há 1 ano e meio. Mas ele ainda está vivo. Então nós podemos ser cheios do Espírito Santo, ir lá e resgatar essa pessoa e trazer de volta. E tem outros que estão perdidos por aí. Talvez você está aqui hoje porque você, como um pombo, está voltando para casa para cumprir o propósito. Talvez andou perdido. Talvez foi atacado no meio do caminho voltando para casa. Perdeu o norte, perdeu o direcionamento. Mas Deus está te trazendo de volta para cumprir o propósito da sua vida. Não adianta ser crente, ter a unção e não cumprir o propósito. Eu não sou contra dons espirituais, está longe disso. Deus falou contigo, profetiza. Deus mandou botar a mão para expulsar demônio, expulsa. Deus mandou você entregar uma profecia, entrega. Porque se Deus mandou tu não entregar, Ele vai cobrar de você. Não é isso? Cumpra os teus dons. Faça o que tem que fazer. Fale em línguas, interpreta em línguas. Cumpre o propósito. Deus te deu o dom de ciência e conhecimento. Usa o dom que Ele te deu. O dom de ciência e conhecimento é dom de visão. Não existe dom de visão. Na Bíblia o dom de visão é ciências e conhecimento. Ele tem te revelado coisas que só Deus pode te revelar. Amém. Cumpra o propósito. Porém, entenda. Você tem que usar a unção da maneira certa. Evangelizando. Pregando. Ser cheio do Espírito Santo. Olha para o teu irmão. Ser cheio do Espírito Santo é diferente de ser batizado pelo Espírito Santo. Conheço pessoas que nunca falaram em línguas, mas foram cheias do Espírito Santo. Conheço pessoas que falavam em línguas mais que todo mundo, mas eram carnais. Pessoas extremamente carnais. Conheci uma pessoa uma vez que nós fomos orar no monte, a irmã era de outra igreja. E aí nós começamos a orar, ela começou a falar em língua e tudo mais. E começou a falar, orar em línguas e tudo mais. Quando nós descemos, ela falou assim para mim. Às vezes, pastor Davi, ele não era membro da nossa igreja não. Se fosse também não vejo problema, porque Deus trabalha na vida de todo mundo. Às vezes eu fico inibida em soltar e começar a falar em língua e exercer meus dons. Ela começou a entregar profecia para todo mundo. Eu falei, por que tu fica inibida? Porque o senhor sabe, né? Eu não consigo largar o cigarro. Tudo bem. Mas pelo que eu conhecia na vida dela, não era só o cigarro, não. Era uma língua ferina, quebrava pau no meio da rua, brigava com todo mundo no meio da rua, desafiava os outros, só faltava dar na cara de todo mundo, usava um saião, usava uma roupa de crente, falava em línguas, e isso é ser cheio do Espírito Santo? A minha pergunta, isso é ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo é cumprir o propósito. Ser cheio do Espírito Santo é quando o teu filho olha para você e diz, meu pai é crente, minha mãe é crente. Por quê? Porque eu nunca ouvi um grito da minha mãe. Porque eu nunca vi um palavrão sair da boca do meu pai. Minha mãe é crente. Meu pai é crente. Por quê? Porque eu nunca vi eles quebrando o pau dentro de casa. Eu já vi até eles entrando pro quarto para discutir alguns assuntos. Meu pai até alterou a voz um pouco. Daqui a pouco ele baixou a voz, percebeu. É diferente, você tá entendendo? Nós somos gente. Agora, você, desgraçado, miserável, não sei o que lá, que todo... um pandemônio todo dia dentro de casa, e depois vem dizer para mim que é para cima de Moá? Só Magé. Depois que sair botando a mão na cabeça de todo mundo dentro da igreja? Depois que aparecer mais espiritual que todo mundo? Depois sobe no monte, começa todo mundo a orar. Já reparou isso? Tá todo mundo orando, aí começa a falar em língua. Lava a sunga, lava a saia, não sei mais o que. Chupa a bala house, não sei mais o que. E começa a falar. Aí o outro começa. Aí o outro começa a falar, o outro fala mais alto ainda. O outro começa a falar mais alto, outro mais alto ainda. O meu Deus, que disputa santa é essa? Eu não sei quem é mais santo aí. Tá todo mundo a aparecer. Eu queria ver esses crentes
dentro de casa. Eu queria ser uma mosca por 10 segundos na casa dele. Uau! Olha para o teu irmão e fala, não adianta parecer crente e não ser crente. É um testemunho, irmão. O primeiro testemunho é dentro do nosso lar. Nós temos que ser regenerados dentro da nossa casa. Os nossos filhos, nosso pai, nossa mãe, nossos vizinhos. Eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui agora. Me escute. Por favor. Você tem coragem de pregar para o teu vizinho? Você tem coragem de chegar para o teu vizinho? Que escuta teus gritarias, teus palavrões, teus xingamentos. Que é isso? Crente? Eu não estou falando que tem crente para tudo. Tu tem coragem? Aí você abre uma célula. Ah, meu Deus. E aí tu chama o vizinho. Não, estou ocupado demais. Pastor, eu chamo todo mundo do bairro, eu chamo meu pai, eu chamo minha mãe, eu chamo todo mundo para minha célula, ninguém vai. Eu estou até jejuando. Talvez as pessoas não vão porque tem medo de ter uma vida igual a tua. Eles ficam apavorados. Ai meu Deus, será que se eu for nessa igreja, será que eu vou ter uma vida igual a dele? Ai, que o diabo me livre de ter uma vida igual a esse crente. Só pode falar isso. Que o diabo me livre. Perdoa, irmão. Me perdoa. Eu estou falando para vocês, porque eu já tive muitos amigos que eu quis ganhar para Jesus. E eles falarem para mim, Davi, eu te respeito como crente, tu é meu amigo, tu cresceu junto comigo, mas eu estou desacreditado da igreja. Estou desacreditado porque é pastor ladrão. Estou desacreditado que é gente mentirosa, adultério, pessoas erradas. Eu sei que tem muita gente errada. Não estou falando de pessoas que vêm para a igreja e estão um mês na igreja, 2 meses não, amém, irmão? Essas pessoas estão em fase de regeneração e o Espírito Santo está trabalhando na vida delas. Eu estou falando de pessoas que ministram no altar, que são crentes, estão na igreja há 3 anos, 4 anos, 5 anos, andam linguagem de crente, vivem como crente e não é. São esses que envergonham. Não é um novo convertido. Novo convertido até as pessoas entendem. Novo convertido até entende. E o novo convertido tem respaldo de chegar e falar assim, ó, ele cometeu um problema lá no trabalho dele, sei que lá, ele se irritou, ele tem 5 meses de crente, 6 meses, ele chega lá, gente, você me desculpa, eu dei um mau testemunho, mas eu só tenho 6 meses na igreja, mas isso não é desculpa não, eu estou procurando melhorar. Agora imagina o crente de 10 anos, gente, você me desculpa, eu só tenho 10 anos na igreja, você me desculpa. Deus, meu irmão, ele até te perdoa. Olha para o teu irmão e fala, Deus, ele até te perdoa. Mas um homem não. O homem te marca. Você nunca vai ter uma segunda oportunidade de causar uma primeira boa impressão. O homem te marca e daqui 10 anos, se você for chegar perto dele de novo, ele vai lembrar de tudo que tu fez de errado lá e vai assim, isso aí não me engana não. E aí tu não consegue. É por isso que nós temos que guardar o testemunho. Olha para o teu irmão e fala, temos que guardar o testemunho. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Agora, qual é os benefícios de você ser cheio do Espírito Santo também? Quando você é cheio do Espírito Santo, além de você cumprir o propósito de Deus na sua vida, as pessoas que estão ao seu redor, elas são beneficiadas com a pessoa cheia do Espírito Santo dentro de casa. As pessoas são abençoadas. Você poupa trabalho. Jesus, ele diz assim, em João capítulo 3. Um homem fariseu chega diante de Jesus e ele começa a falar, Senhor, como é que eu posso fazer para herdar o reino dos céus? Porque os sinais que o Senhor faz, só faz quem vem de Deus. Eu sei que o Senhor vem de Deus. O Senhor pode me dizer? Jesus disse. Reparou que Jesus não responde ele? Mas Jesus fala uma outra questão. E fora da resposta dele, diz assim. Ninguém entra no reino de Deus
se não for nascido da água e do Espírito. Uau! E ele continua dizendo, porque aquele que é nascido da água e do Espírito, nascendo de novo da água e do Espírito, ele é como um vento que sopra, mas ninguém sabe para onde vem e nem para onde vai. Ou seja, você é guiado pelo Espírito. Não é que você não projete a sua vida. Não é que você não projete algo. Mas é que em tudo que você fizer, o Espírito Santo vai estar direcionando você. Para você ter menos frustração na vida. Não significa que você não vai ter, mas vai ter bem menos. Porque quando você faz as coisas sem o direcionamento de Deus, as suas frustrações são muito maiores. Olha só o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Versículo 6. E viajando por toda a região da Frígia e da Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Diga, impedido. Irmãos, olha só que tremendo. O mesmo apóstolo Paulo que diz a Timóteo assim, Timóteo, pregue a palavra a tempo e a fora de tempo. O mesmo Paulo, ele foi impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra. Como é que Deus inspira Paulo para dizer, pregue a tempo e a fora de tempo? Pregue, pregue, pregue. O mesmo Espírito impossibilitou ele e os seus companheiros de pregar a palavra. Imagina que Paulo ia entrar numa cidade para pregar, ele e os seus companheiros de obra missionária. E o Espírito Santo disse, não prega nessa cidade. Mas como é que pode isso, Senhor? Não prega. Eu não quero que vocês entrem aí. Não pregue. É isso que está escrito aqui. E o Espírito Santo disse, não entra. Sabe por quê? Porque Deus sonda o coração do homem e sabe que naquela cidade ninguém ia se converter. E aqueles obreiros que estavam de boa vontade trabalhando para Deus, o que ia acontecer? Iam se desgastar e desanimar o seu ministério. Eu vou deixar uma frase aqui para vocês. Tentar converter, tentar discipular uma pessoa que Jesus não converteu, irá te matar emocionalmente. Tentar discipular uma pessoa que Jesus não converteu, irá te matar emocionalmente. Vai acabar com a tua liderança. Por isso, em algumas situações, Deus nos poupa. Por isso que um crente, ele tem que estar ligado o tempo todo com Deus. Porque ele não pode ficar adivinhando, esse vai querer a palavra, esse não vai. E aí, ele não sabe, ele é desobediente. Por isso Paulo disse, pregue a todo mundo, pregue. Pregue sem cessar, não é isso? O mesmo Paulo que pregava sem cessar, por ele ter uma vida de oração, por ele ser um homem cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo falou no ouvido dele, não entra nessa cidade não. Mas olha só que o texto continua dizendo. Quando avizinharam-se da região da Mícia, procuraram subir até Bitínia. Mas também o Espírito de Jesus não nos permitiu. De novo, não permitiu. Então, contornando a Mícia, desceram para Troade. Durante a noite, diga para o teu irmão, à noite, Paulo teve uma visão. Nela, um homem da Macedônia, em pé, rogava-lhe, passa a Macedônia e ajuda-nos. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Imediatamente após ter recebido a visão, preparamos-nos para partir rumo à Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para pregar o Evangelho aos macedônios. Olha só que tremendo. Um homem, quando está sendo guiado pelo Espírito de Deus, ele vai entrar na cidade com sede. Ele está com sede, vou entrar aí, vou pregar. E o Espírito diz, não entra aí. E aí ele vai direto para outra cidade. Quando ele chega na outra cidade, o Espírito Santo, ele aqui nós vamos entrar, vou pregar. E o Espírito Santo diz, não entra também nessa cidade. Contorna a Líbia. Anda, deserto, vai. E quando ele para de madrugada, eu imagino ele dizendo, Senhor, eu andei essa distância toda.
E o Senhor não quer que eu pregue para esse povo? Senhor, ali tem gente que pode se converter. Senhor, ali também naquela outra cidade, o Senhor morreu por todos. E tu começa a conversar com Deus, começa a falar com Ele. Senhor, e para onde o Senhor quer que eu vá então? Fala comigo, onde o Senhor quer que eu vá? E aí de madrugada ele tem uma visão. Ele não tem nenhum sonho. Ele tem uma visão. Significa que ele estava orando de madrugada. Olha para o teu irmão e fala, orar de madrugada. Porque a Bíblia deixa bem claro quando o homem tem um sonho e quando ele tem uma visão. Tem gente que fala assim, Deus me deu uma visão nessa madrugada, ele sonhou. E um sonho pode ser uma visão ou pode ser uma projeção da sua alma. Às vezes pode ser um sonho, uma projeção. Você está entendendo? Porque um dia tu sonha que vai ser milionário, outro dia tu sonha que não tem nada para comer, o que tu vai ser? Decide o que tu vai ser. Qual é a revelação que Deus te deu? Tu vai ser rico ou tu vai ser pobre? Não é isso? Então você pode ser uma projeção da sua alma. Pode Deus te revelar através do sonho? Pode. Mas tu pode ter pensado o dia inteiro numa coisa e à noite tu ter sonhado naquilo. Agora, o que Paulo viu foi uma visão. Ele teve uma visão. E naquela visão, o Espírito apareceu um homem que dizia, passa Macedônia. Sabe o que Deus mostrou para Paulo? O homem dizia, passa Macedônia e nos ajuda. Passa Macedônia e nos ajuda. Deus estava revelando as almas. Deus estava revelando o clamor das almas que estavam querendo ser libertas. As almas aflitas. Quando nós somos dependentes de Deus, Deus nos direciona até para aqueles que estão com a alma clamando por libertação. Agora, quando o obreiro é carnal, ele quer pregar. Não interessa onde. Mesmo que seja um lugar que Deus não queira. Ele quer pregar. Uma cartinha aí? Aceita minha cartinha aí para eu pregar não sei aonde? Mas Deus quer que tu pregue nessa igreja? Aceita minha cartinha aí, não sei o que lá? Não, moço, aqui agora que a gente está... Mas é que a gente não está tendo tempo, agenda para poder trazer pregador de fora. Não. Mas olha aqui a carta! Força os outros a aceitar ele pregar nas igrejas. Só força. Quando o pregador é carnal, ele não espera Deus apontar o lugar que ele tem que ir, não. Ele vai de lugar em lugar se oferecendo para querer pregar. Só que eu quero te dizer uma coisa. Se você sair pela rua, você não precisa pedir autorização, não. Tem um monte de gente que tu pode pregar pela rua aí. Sai por aí, prega a toda criatura. Quem é cheio do Espírito Santo é guiado por Deus. Quem entendeu essa mensagem, dá uma salva de palmas para o Senhor. Mas eu só queria pregar. Para pregar tem que ter um altar e um microfone? Eu vou te dizer onde tu pode pregar. Calçadão de Nova Iguaçu. Mendigo a rodo! Vai lá! Ah, mas aí não tem importância para tu, entendi. Ah, ninguém vai dar um tapinha nas costas para dizer, olha, tu é o teólogo, tu é isso, aquilo outro. Pô, aqui na minha igreja tu seria o presbítero, tu é o que lá na tua? Não vai ter isso, né? Mas tu vai ter alguém te pedindo um prato de comida, né? Ah, entendi. Você quer se aparecer. Ah, eu queria uma oportunidade! Me dá uma oportunidade para pregar na igreja? Aquela igreja não dá oportunidade, não. Não, abriu uma cela, vai lá. Manuel, qual foi o lugar que tu abriu a cela, o último agora? Bariri? Que isso, hein? Tem uma rua Bariri lá em Olaria. Lá naquela rua Bariri, abre uma cela lá que vai chover de gente. Eu quero ser o líder lá. Eu quero. Tem um Bariri aqui também, vai lá na cela. É, que lá é brabo, né? Sei que lá, né? Dá pra mim não, né? Meu chamado, qual é o teu chamado? Ir de igreja em igreja para se aparecer. Ir de igreja em igreja pedir oportunidade para se aparecer. Porque se você quiser pregar para Jesus, tem gente a rodo para tu pregar por aí. Que não falta. Tu tem a oportunidade de pregar 20 vezes por dia. Olha que bênção. É só encontrar 20 pessoas que não tem Jesus no meio da rua e pregar. Nós temos que definir quem nós somos, gente. Nós temos que definir o nosso caráter em Deus. Temos que nos definir em Jesus. Quando Jesus resolve levantar o ministério do homem, ele te coloca nas nações, ele te coloca entre os governadores, entre os homens de vários países, ele pode te colocar. Mas o apóstolo Paulo disse, eu sei o que é estar no meio dos grandes, no palácio de César, mas eu sei também o que é comer sentado na calçada com a pessoa toda suja.
Qual é a prioridade? Você quer ser guiado pelo Espírito? O Espírito Santo vai mandar você entrar onde Ele quer que você entre. O Espírito Santo é Senhor na tua vida. Deus é Senhor na tua vida. Ele vai te direcionar para o lugar que Ele quer que você entre. Você vai ser o que Ele quer que você seja. Não é você que dita as regras. É Ele. Ah, eu quero a cidade tal. Não é a cidade tal. É onde eu quero. Passa a Macedônia. Passa a Macedônia. Seja dependente do Senhor. Paulo, você vai agora para Jerusalém. Porque vão te pegar, vão te prender, vão te matar. E aí, 2 anos, eu finalizo a minha mensagem aqui. Você pode iniciar de louvor. 2 anos, quanto tempo? 2 anos o apóstolo Paulo estava lá em Éfeso, ministrando, sendo ovacionado, todo mundo honrando ele, trazendo um copo d'água aqui no púlpito. Ar-condicionado. Terminava o culto, tinha café. Tinha até Gatorade. Todo mundo apertava a mão dele e falava: nossa, a sua teologia paulina, Paulo, é muito boa. Era elogio. Mas aí o Espírito Santo disse para ele: vai para Jerusalém. Ele foi. Quando chega no cais, ele olha para os seus discípulos que estavam em Jerusalém e ele diz assim: vocês nunca mais vão me ver. E os discípulos falaram: não, não pode. Um profeta chamado Ágapo pega o cinto de Paulo, amarra as mãos dele, amarra os pés dele e diz: assim diz o Senhor, da mesma maneira que eu estou amarrando as mãos e os pés do dono desse cinto, vão fazer com você lá em Jerusalém. E de lá, você nunca mais vai voltar para cá. Você vai morrer. Uau! E aí, crente? Qual é o teu posicionamento? Hein? Todo mundo começou: não vai, Paulo! Não vai não! Deus já está te alertando para você não ir, porque você vai morrer. Ele disse: Deus não está me alertando para eu não ir. Deus está me alertando para eu ir orando e sendo dependente cada vez dele. Porque é isso que ele tem para mim. Vocês querem que eu fique aqui viva, mas eu quero ir e cumprir o propósito que Deus tem na minha vida. Não é o que eu acho melhor, é o que Deus acha melhor. E ele foi. De lá ele foi preso, foi para Roma, ficou 2 anos em Roma e morreu decapitado. E nunca mais os efésios viram ele. Ser cheio do Espírito Santo para ficar falando em língua e se aparecer mais que todo mundo é fácil. Ser cheio do Espírito Santo para poder entregar uma profecia e todo mundo ficar: uau! Essa mulher é profeta, esse homem é profeta. Nossa, como ele é homem de Deus. Nossa, como ele é mulher de Deus. Meu Deus, como é mulher de Deus. Legal, né? Homem de Deus, dá a tua mão para amarrar um cinto e morre pelo Evangelho. Tu não consegue nem ser dizimista fiel. Como é que tu vai dar a tua vida? Não dá nem 10%, tu vai dar a tua vida inteira. Você, às vezes, deixa as coisas e situações te governar. Você não deixa Deus ser Senhor e governante da sua vida. É por isso que você vive dando murro em ponta de faca. É por isso que a sua vida está tão desgovernada. Não tem um Senhor que governa a sua vida. Você só faz o que quer. Você não se submete a ninguém. Não se submete à palavra. Não se submete a um líder. Você não ouve a voz do Espírito. Tudo que as pessoas falam contigo entra no ouvido e sai no outro. Você é Senhor da sua própria existência. E as coisas só vivem dando errado na sua vida. Como é que pode isso? E você acha que você é cheio do Espírito Santo? Pergunta para o seu pai. Pergunta para a sua esposa. Senta com ela e fala: o que você acha de mim? Eu sou um crente que te inspira? Pergunta para ela. Mas não pergunta isso para ela quando ela estiver com panela quente no fogo, não. Por amor à sua vida, seu crentão.
Nem quando ela estiver com feijão ou com a faca molada na mão, não. Senta com a tua família. Pergunta para os teus filhos o que eles pensam de você. Senta com o teu filho e fala assim: meu filho, eu quero que você fale a verdade comigo. Por favor, meu filho. Papai não vai ficar triste. Eu estou falando sério. Senta aqui. Uma reunião de família. O que você pensa de mim? Que tipo de crente eu sou para você? Fala a verdade. Está tendo oportunidade. Se prepare. Não vai agredir, não. Não vai bater, não. Dê a liberdade dele para falar o que você é. Aí você vai descobrir que tu não é crente em nada. Vai descobrir que você só busca unção para ser mais chacota do diabo ainda. Que tipo de crente você quer ser? Você que está afastado da igreja, talvez você deve estar pensando assim: eu estava afastado, apóstolo. É o seguinte: eu passei muita luta. O pastor não me visitou. O irmão não me consolidou direito. Não sei mais quem fez isso errado comigo. Fulano me olhou pro meu lado de cara feia. Ah, o irmão, sei lá, o ar-condicionado não funciona direito. Ah, porque eu não gosto do Senhor. Ah, não sei o que lá, o ventilador não funciona direito. O louvor grita demais. Será que é isso? Ou porque você um dia orou pedindo unção e não se comportou como crente, e a própria unção aglutinou capeta, mais capeta na tua vida e atazanou a tua vida até te botar para fora da igreja? Será? Será que um dia você queria Jesus e outro queria ser filho do diabo? Será que um dia você falava, eu quero ir para a cruz, e outro dia você se comportava como filho do cão? Jesus disse isso. Será que a culpa é das pessoas ao seu redor mesmo? Será que a culpa é do teu líder? Será que a culpa é do teu pastor? Será que a culpa é do teu marido? Será? Será? Por que essa amargura dentro de você? Ah, me provocaram. Sempre existe a projeção. Sempre a culpa é de alguém. Nunca é da própria pessoa. O problema é que nós podemos usar isso como uma situação escapista. Podemos escapar disso. Podemos empurrar com a barriga e ficar dizendo, não é bem assim não, igual o pastor falou não. Ah, ele foi radical demais. Não é assim que funciona não. Tudo bem. Você pode até se enganar, achar que não é assim que funciona. Mas daqui 10 anos, me dá um relatório da tua vida se mudou alguma coisa. Irmão, eu sou pastor. Eu sei o que eu estou falando. As pessoas que se entregam à transformação, à regeneração, em 2 anos a vida delas está mudada em todas as áreas. Familiar, espiritual, financeira, em todas as áreas da vida dessa pessoa muda. Pessoa que se entrega ao discipulado, morre, vai para a cruz, busca o discipulado, confessa seus pecados diante do Senhor, entrega seu coração ao Senhor, anda em arrependimento, se entrega ao Senhor, a vida é transformada. O problema é que você é muito dono da sua vida, tu bota na cruz e tira, bota e tira na cruz. Tu sobe na cruz, quando daqui a pouco tu desce dela de novo. Tu nunca morre de vez. Ministério de louvor, pode ir. Eu quero que você se coloque de pé nesse